Bem-vindo a esta nova lição do curso Autopublicação com Genbokai. Escreva e publique seu livro com inteligência artificial. Se você escreveu um livro incrível, mas sua capa não é impactante ou seu título não é eficaz, os leitores podem nunca perceber. Taxinha. De acordo com o estudo da Nielsen Book Research, 60% das compras de livros são feitas com base apenas na capa e no título. Isso significa que as primeiras impressões contam, e uma capa bem feita e um título persuasivo podem fazer a diferença entre o sucesso e o anonimato do seu livro. Taxinha. Mas como criar uma capa profissional e escolher um título que chame a atenção? Nesta lição você aprenderá marca de seleção branca, a importância da capa e do título para o sucesso de um livro. Marca de seleção branca, princípios de design para uma capa atraente. Marca de seleção branca, as melhores ferramentas para criar capas profissionais. Marca de seleção branca, estratégias para escolher um título que atraia leitores. Marca de seleção branca, erros a evitar ao criar a capa e escolher o título. Ao final desta lição, você será capaz de criar uma capa eficaz e um título que aumentará a visibilidade e as vendas do seu livro. Foguete. Por que a capa é importante? Taxinha. A capa do livro é o primeiro contato que o leitor tem com sua obra. Uma capa profissional e bem projetada pode. Marca de seleção, aumente suas chances de ser notado em um mar de livros. Marca de seleção, transmita instantaneamente o gênero e o tom da história. Marca de seleção, tranquilize o leitor sobre a qualidade do conteúdo. Lâmpada elétrica, exemplo prático. Taxinha. Um autor publicou um romance de suspense com uma capa mal desenhada. Depois de atualizá-lo com um design mais profissional e apropriado ao gênero, as vendas aumentaram 47% em 3 meses. Marca de seleção branca. Uma boa capa não deve ser apenas bonita, mas deve comunicar claramente o conteúdo e o gênero do livro. Princípios de design para uma capa atraente. Taxinha. Aqui estão os princípios básicos para criar uma capa eficaz. Diamante azul pequeno. Taxinha 1. Consistência de gênero. Marca de seleção. Um romance de mistério terá cores escuras, contrastes fortes e uma fonte misteriosa. Marca de seleção. Um livro de crescimento pessoal terá cores claras e fontes elegantes. Marca de seleção. Um livro de fantasia terá ilustrações evocativas e títulos ornamentados. Lâmpada elétrica, exemplo prático. Taxinha. Se o seu livro for um suspense psicológico, usar uma capa brilhante e alegre pode confundir os leitores e afastá-los. Diamante azul pequeno. Taxinha 2. Uso eficaz das cores. Marca de seleção. As cores transmitem emoções. Item vermelho: paixão, perigo, ação. Item azul: calma, mistério, introspecção. Item amarelo: energia, positividade, alegria. Marca de seleção. As cores devem ser legíveis e ter bom contraste com o texto. Lâmpada elétrica, exemplo prático. Taxinha. Se você escrever um livro motivacional, uma capa amarela com um título preto dará uma sensação de energia e inspiração. Diamante azul pequeno. Taxinha 3. Tipografia e fontes legíveis. Marca de seleção. Evite fontes muito ornamentadas ou difíceis de ler. Marca de seleção. Use no máximo 1, 2 fontes para manter a limpeza e a consistência. Marca de seleção. O título deve ser legível mesmo em tamanhos pequenos, como nas pré-visualizações online da Amazon. Lâmpada elétrica, exemplo prático. Taxinha. Um autor alterou a fonte do título de um itálico difícil para uma fonte clara e legível. Resultado: o livro se tornou mais atraente e vendeu mais. Diamante azul pequeno. Taxinha 4. Imagens e gráficos profissionais. Marca de seleção. Use imagens de alta resolução para evitar uma capa borrada ou pixelada. Marca de seleção. Evite fotos genéricas ou muito comuns. Marca de seleção. Se você não sabe usar o Photoshop, use ferramentas como Canva, BookBrush ou Adobe Spark para criar capas profissionais. Lâmpada elétrica, exemplo prático. Taxinha. Um autor de romance de fantasia substituiu uma imagem genérica de estoque por uma ilustração personalizada. Resultado: as vendas dobraram em um mês. Estratégias para escolher um título atraente. Taxinha. O título deve ser curto, claro e intrigante. Diamante azul pequeno. Taxinha 1. Brevidade e eficácia. Marca de seleção. Títulos curtos são mais memoráveis. Marca de seleção. Evite títulos muito longos ou complicados. Lâmpada elétrica, exemplo prático. Taxinha. A verdade oculta é mais impactante que a complexa história da verdade oculta nas sombras. Diamante azul pequeno. Taxinha 2. Clareza e impacto emocional. Marca de seleção. Um bom título deve evocar uma imagem clara ou despertar curiosidade. Marca de seleção, exemplo: A Garota no Trem já sugere um mistério sem precisar de maiores explicações. Lâmpada elétrica, exemplo prático.
Taxinha. O livro Como Parar de Procrastinar vendeu mais cópias do que Estratégias para Aumentar a Produtividade, porque o primeiro título é mais claro e direto. Diamante Azul Pequeno. Taxinha 3. Teste o título. Marca de seleção. Peça feedback ao seu público ou crie uma enquete nas redes sociais. Marca de seleção. Verifique se o título já está em uso na Amazon para evitar confusões. Lâmpada elétrica. Exemplo prático. Taxinha. Um escritor testou 2 títulos no Facebook e descobriu que um recebeu o dobro de curtidas que o outro. Marca de seleção branca. Não escolha o título aleatoriamente. Teste-o e certifique-se de que funciona. Resumo da lição. Hoje aprendemos. Marca de seleção branca porque a capa é essencial para o sucesso do seu livro. Marca de seleção branca. Os princípios básicos para criar uma capa atraente. Marca de seleção branca. As melhores ferramentas para criar uma capa profissional. Marca de seleção branca. Estratégias para escolher um título eficaz e atraente. Marca de seleção branca. Erros a evitar para melhorar a visibilidade e as vendas do seu livro. Taxinha. Um livro bem escrito precisa de uma capa e um título que o tornem irresistível aos leitores. Escrever um livro de qualidade é apenas parte da jornada de autopublicação. Uma história extraordinária corre o risco de ficar nas sombras se não tiver uma capa chamativa e um título que capte imediatamente a atenção do leitor. Taxinha. Pense na sua experiência pessoal. Quantas vezes você escolheu um livro só porque a capa e o título lhe chamaram a atenção? Isso acontece porque nosso cérebro processa imagens e palavras-chave em questão de segundos, decidindo instintivamente se um livro é interessante ou não. Taxinha. De acordo com uma pesquisa da BookBub Insights, 75% dos leitores decidem se compram um livro nos primeiros 3 segundos com base na capa e no título. Isso significa que mesmo que você tenha escrito uma obra-prima sem uma apresentação visual eficaz, seu livro corre o risco de não ser notado. Taxinha. Neste módulo você aprenderá. Marca de seleção branca porque capa e título são essenciais para o sucesso de um livro. Marca de seleção branca. Como criar uma capa profissional e atraente que se destaque. Marca de seleção branca. Estratégias para escolher um título eficaz e memorável. Marca de seleção branca. As melhores ferramentas para criar capas atraentes, mesmo sem habilidades gráficas. Marca de seleção branca. Os erros mais comuns a evitar ao escolher um título e criar uma capa. A importância da capa na autopublicação. Taxinha. A capa é o cartão de visita do seu livro. Se o título e o enredo convencem o leitor, ainda é a capa que o levará a clicar, pegar o livro ou ler a sinopse com mais detalhes. Marca de seleção branca. Uma boa capa deve comunicar imediatamente o gênero do livro, o tom da história e a atmosfera geral. Lâmpada elétrica. Exemplo prático. Taxinha. Se você escreveu um suspense psicológico, uma capa com um rosto misterioso na sombra, cores escuras e uma fonte dramática transmitirá imediatamente a mensagem certa. Taxinha. Se você escreveu um romance, uma capa em tons pastéis com uma fonte elegante e imagens que evocam romance é mais eficaz. Taxinha. Lembre-se, os leitores associam cada gênero a certas cores e gráficos. Usar o design errado pode afastar seu público-alvo. Marca de seleção branca. Uma capa bem elaborada aumenta as chances de seu livro ser escolhido entre outros do mesmo gênero. Fundamentos de uma capa atraente. Para criar uma capa eficaz, você precisa prestar atenção a 5 elementos principais. Taxinha 1. O título deve ser legível e claro. Marca de seleção. O título deve ser grande e legível mesmo em miniatura, por exemplo, na visualização do Amazon Kindle. Marca de seleção. Use uma fonte profissional, evitando caracteres muito elaborados que podem dificultar a leitura. Lâmpada elétrica. Exemplo prático. Taxinha. A garota no trem está escrito em uma fonte clara e legível, mesmo em tamanhos pequenos, tornando-o imediatamente reconhecível. Taxinha 2. A cor deve comunicar a atmosfera certa. Marca de seleção. As cores evocam emoções. Item vermelho igual ação, paixão, perigo. Item azul igual mistério, calma, introspecção. Item preto igual suspense, medo, suspense. Item amarelo igual energia, positividade. Lâmpada elétrica. Exemplo prático. Taxinha. Um romance de ficção científica pode ter tons frios e metálicos, azul cinza, enquanto um livro de crescimento pessoal funcionaria melhor com tons quentes e brilhantes, amarelo laranja. Taxinha 3. A imagem deve chamar a atenção. Marca de seleção. Use imagens de alta qualidade, evitando fotos de estoque genéricas ou usadas em excesso. Marca de seleção. Se possível, use uma ilustração personalizada para se destacar dos outros livros. Lâmpada elétrica. Exemplo prático.
Taxinha, um autor mudou a capa de seu romance de fantasia de uma imagem genérica de estoque para uma ilustração personalizada. As vendas aumentaram 60% em apenas um mês. Como escolher um título eficaz? Taxinha, o título é tão importante quanto a capa. Diamante Azul Pequeno Taxinha 1. Curto e memorável. Marca de seleção: um título curto é mais fácil de lembrar e compartilhar. Marca de seleção: evite títulos muito longos ou complexos. Lâmpada elétrica, exemplo prático. Taxinha It de Stephen King é curto, impactante e carregado de significado. Diamante Azul Pequeno Taxinha 2 deve despertar curiosidade ou emoção. Marca de seleção: o título deve transmitir o tom e o tema do livro. Marca de seleção: use palavras evocativas que evoquem uma emoção imediata. Lâmpada elétrica, exemplo prático. Taxinha, o Alquimista de Paulo Coelho sugere uma jornada mística e filosófica, apelando aos interessados no crescimento espiritual. Diamante Azul Pequeno Taxinha 3. Teste o título. Marca de seleção: pergunte aos seus leitores ou faça uma enquete nas redes sociais para ver qual título repercute mais. Marca de seleção: verifique se já existem livros com o mesmo título na Amazon para evitar confusões. Lâmpada elétrica, exemplo prático. Taxinha, um autor testou 2 títulos no Facebook e descobriu que um recebeu o dobro de curtidas que o outro. Marca de seleção branca: o título perfeito é aquele que atrai e intriga os leitores certos para o seu livro. Resumo do módulo. Hoje aprendemos. Marca de seleção branca: a importância da capa na autopublicação e como ela afeta as vendas. Marca de seleção branca: os princípios básicos para criar uma capa atraente. Marca de seleção branca: estratégias para escolher um título eficaz e memorável. Marca de seleção branca: como usar cores, fontes e imagens para transmitir a mensagem certa. Marca de seleção branca: erros comuns a evitar ao escolher um título e criar uma capa. Obrigado por seguir este formulário. Vejo vocês na próxima aula. Bomba de mesa!